hoje meu convidado é muito especial. Revelado aqui no Botafogo de Ribeirão Preto, com uma passagem brilhante pelo Atlético Paranaense, disputou as Olimpíadas de 2000 com a camisa da seleção brasileira e depois rumou afora, foi para o Rennes, depois voltou aqui para o Brasil com uma passagem pelo Corinthians e pelo Cruzeiro. E logo depois ele fez uma grande passagem no Japão, quase 10 anos no futebol japonês. Meu convidado hoje é o Lucas Severino. Bem-vindo, Lucas, muito obrigado por proporcionar esse tempo na entrevista com a gente. Lucas, assim, você revelado aqui no Botafogo de Ribeirão, natural de Ribeirão Preto, você torcer pro Botafogo? Primeiro, obrigado, né? É um prazer poder falar com você, bater esse papo, poder recordar um pouco do que eu vivi no futebol e falar um pouco dessa minha história no Botafogo. Eu sou botafoguense de nascença, meu pai sempre foi muito botafoguense. Eu iniciei jogando futebol no Botafogo com 9 anos. Sempre fui sócio do Poli, né? Inclusive eu tenho uma carteirinha que prova que a gente nasceu, apesar de não ser da Vila Tibério, mas nós nascemos lá dentro, participando de carnavais e tudo mais. Então a minha identificação com o clube é longa, assim, né? Não vem de agora. Óbvio que o fato de eu ter jogado nos profissionais, ter tido um destaque, ter conquistado um acesso lá em 96, te dá uma imagem um pouco maior, mas a história é bem bacana porque vem desde pequeno. Como é que é o sentimento? Você torce pro time desde sempre, vai no estádio? É um sonho que todo garoto que ama futebol, que gosta de futebol, gostaria de ter, né? Você torcer para um clube, apesar de eu também ter outro time da capital, mas assim, o Botafogo era o mais próximo que eu poder ir no estádio, poder ver os ídolos ali, né? Na época tinha Raí, eu lembro bem de Paulinho Andreoli, Paulinho Rodrigues, e esses jogadores assim começaram a ser meus primeiros ídolos, né? E eu poder realmente vê-los, né? Entrei no campo já com o Demetrios, que é um jogador que toda vez eu falo, nossa, entrei no campo com você, e ao passar do tempo você poder vestir a camisa e se tornar um ídolo, né? Então isso para mim foi mágico, foi um sonho realizado, é um sonho possível, trazendo para o dia de hoje. Às vezes eu cobro um pouco dos meninos que eles não têm esse desejo de jogar num clube como o Botafogo, desejo de jogar no Real Madrid, no Barcelona, não que isso seja ruim, mas eu falo que eu consegui atingir algo que era possível, né? Sonhei, trabalhei, torci, então foi algo que para mim, assim, talvez uma alegria que é imensurável, assim, talvez a minha maior alegria de poder torcer tanto para um clube e depois jogar nesse mesmo clube. Eu queria, assim, duas perspectivas suas, assim, como que era o Come Fogo? E como que era a movimentação na cidade? Depois, assim, como atleta, como que é disputar esse clássico tão tradicional aqui no interior do Brasil? Bom, eu vivi os tempos áureos, né, assim, dos Come Fogos, né, onde eles estavam ou na primeira divisão ou na segunda, mas os dois times no mesmo patamar, né? Hoje, infelizmente, não é da mesma maneira, né? O nosso co-irmão não vive um momento assim, né, de grandeza, né, como deveria ser, mas na época que eu era torcedor era uma loucura, a cidade realmente parava, não que hoje tenha menos importância, mas tem menos público, né, era um estádio lotado, era aquela coisa de na semana tá todo mundo se preparando para o fim de semana ter o clássico, e isso era uma alegria muito, muito bacana para mim, e poder jogar, isso sim foi, porque eu jogava das categorias de base, já era uma rivalidade impressionante. Mas não é a mesma coisa de ter a imprensa, de ter a torcida, sabe, de ter aquele clima com as torcidas organizadas. Então, para mim foi uma realização assim que me deu uma verdadeira noção do que era jogar um clássico. Então, o Come Fogo para mim foi isso. E a questão de mística, né? Cada treinador tinha, por exemplo, antigamente, para você jornalista hoje é um pouco mais difícil, mas tinha os treinos abertos, tinha tudo. E normalmente, Come Fogo era sempre treino fechado. Eu peguei treinador que realmente falava uma escalação e na hora chegava, não tinha que dar a escalação imediata, como é hoje, uma hora por causa de televisão, por causa de jornal. Antes era na hora, então era um jogador que estava escalado na imaginação do jornalista, mas chegava na hora não era aquilo. Então, eu vivi esse lado também de estratégias, né, para tentar ludibriar o adversário e no jogo tentar tomar vantagem disso. Você tem a lembrança assim, de algum Come Fogo assim, que te marcou bastante? Eu tenho um como torcedor, inclusive de um comercialino que fez um gol para nós, que é o do Wagner Mancini, se eu não me engano, 93 ou 94, que ele faz o gol lá, o gol da vitória lá no Palma
Não sei se foi porque o estádio lotado e podia as duas torcidas. E como torcedor, esse foi um dos que mais me marcou, essa vitória lá dentro do Palma Travasco, o gol do Wagner Mancini. Agora, eu tenho dois, né, que é assim, um como torcedor, agora como pai, e um meu, né, que é o que eu faço um gol no Santa Cruz de Cavadinha, também um jogo que a gente estava ganhando de 2-0, e é um jogaço porque eles conseguem empatar dentro do Santa Cruz, mas eu faço talvez um dos gols mais bonitos da minha carreira, que é cara a cara eu consegui dar uma cavadinha em cima do Arley, que era o goleiro do Comercial, e eu tinha só 19 anos. Mas talvez o mais, que eu tenha mais me emocionado, sem dúvida nenhuma, é o mais recente, meu filho fazendo, eu também agora como torcedor, mas como pai, né, e ver meu filho ter, né, a tranquilidade, né, de fazer o primeiro um golaço de cabeça, mas o segundo uma calma impressionante, coisa que a gente está vendo pouco no futebol, que é de driblar o goleiro, ainda mais num clássico. Então, assim, talvez né, nessa escala aí, hoje ele esteja já no primeiro come fogo aí mais emocionante. Na sua opinião, o que te desafiava mais, jogar em casa ou jogar fora? Nos clássicos assim que você disputou? Eu vou contrariar aí de repente tem gente que fala que gosta de jogar fora por causa dessa motivação de ver a torcida, tem gente que gosta disso. Eu sou bem honesto, eu sempre preferi jogar com a torcida do meu favor. Eu sempre me motivei mais, eu acho que te impulsiona mais, te motiva mais. E como você disse, mas a torcida do Botafogo também era muito, né? É muito apaixonada, é muito fervorosa. É óbvio que o fato do estádio de Santa Cruz, né, hoje a Arena, ela ser maior e a dificuldade de ter grandes públicos, né, que a gente fala que ali são 30 mil, é difícil ver, por exemplo, um Botafogo e Novo Horizontino hoje não vai 30 mil, vai 3 mil. Então, 10% da capacidade do estádio, eles não conseguem fazer talvez aquela mesma pressão que faria se tivesse 30 mil pessoas. Mas é uma torcida que realmente sempre influencia, principalmente Come Fogo, eu sempre tive uma alegria de jogar ali com o público do meu lado, e lá no Paraná é o que você disse, jogar em casa, independente do jogo, mas lógico que o clássico você ainda tinha uma motivação a mais, eu sempre preferi e sempre gostei, tanto é que quando fala, prefiro jogar o primeiro jogo em casa e decidir fora, eu não consigo, eu sempre tenho a impressão que você fazer no jogo decisivo, um clássico, com a torcida te favorecendo, a chance de você realmente estar né, com muito mais moral, com muito mais confiança, é muito maior. O Come Fogo voltou a ser disputado esse ano pela Copa Paulista, ficou 2 anos sem disputar por conta de uma briga de torcida que teve lá em 2022 e foi de torcida única, agora que está sendo a regra, via de regra, assim, pelo menos aqui mais no estado de São Paulo, está sendo mais torcida única. E nesse jogo, onde o Botafogo ganhou por 4-1, o Pedro, filho dele, fez 2 gols. Fez 2 gols com a camisa do Botafogo. Tipo, o primeiro Come Fogo dele, e todo mundo já lembra do pai e tudo. E agora eu quero saber de você, Lucas, assim, você acompanha sempre, assim, você está sempre muito presente, assim, na carreira dele, sempre auxiliando ele, sempre dando conselhos. E ele é atacante também, decidiu seguir o Gênesis também. Aí, como já tem um grande professor dentro de casa. Então, como que foi, Lucas, assim, o sentimento assim, de ver o seu filho assim, com o seu time do coração também e brilhar assim, num Come Fogo assim, que fazia tempo que eu não disputava e ainda com 2 gols ainda? Foi um dia mágico, eu antecipei aí essa pergunta, mas dando mais detalhes, a gente sempre tenta conversar, eu tento não pressioná-lo, mas assim, o que eu tento passar é de orientação do que eu vivi, do que eu fiz positivo, o que eu fiz também que não foi muito legal. Então, o Pedro é um garoto que escuta muito, assim, ele é batalhador, ele sabe das deficiências dele, ele sabe treinar em cima dessas deficiências. Então, o Come Fogo foi um dia de a gente conversar muito, não teve concentração, então anteriormente ele ficou em casa, então a gente deu tempo para falar, e as coisas que a gente falou ele conseguiu fazer, que num clássico você tem que ter a vontade, a determinação, correr pra caramba. O primeiro objetivo é esse, é de você demonstrar pro torcedor que você tá realmente correndo, que você quer aquela vitória. Isso faz o torcedor vir pro seu lado. Então, de repente, se você tá com algum problema técnico, né, a bola não tá dominando do jeito que você gostaria, o campo tá escorregando demais, a bola tá batendo muito, um domínio errado, a torcida vai estar ainda pro seu lado. Então, assim, o primeiro objetivo eu falava, cara, demonstra que você tá querendo, pra torcida vir do nosso lado, e por ironia do destino nós começamos perdendo, e a torcida não começou a vaiar.
a torcida apoiou ainda mais, porque viu que a gente estava num dia bom, não só meu filho, mas todo mundo estava em busca daquela vitória, né? Porque, como você falou, já eram 2 anos sem Come Fogo, e independente da situação que o Comercial se encontre hoje, é um clássico centenário de duas equipes tradicionalíssimas no Brasil, então é muito importante esse clássico, valoriza demais o atleta, e o Pedro ele conseguiu fazer algo para deixar a gente muito feliz, muito satisfeito, muito orgulhoso. Realmente foi um dia que a gente não tem palavras, a emoção foi de toda a família, dos meus pais, né? Meu pai é muito botafoguense, apesar de não ter conseguido no jogo para não se emocionar tanto, eu falei, ainda bem que você não foi. Foi um dia assim que fica marcado. Eu falei dos Come-Fogos ali, e se for fazer a escala, não tem dúvida nenhuma, por mais que fala, pô, mas você já fez gol também, você fez gol em classe e tal, mas nada vai superar aquele dia tão emocionante, tão importante, e não só pelos gols dele, mas pela vitória tão linda quanto foi. Tá certo. Lucas, muito obrigado, viu, pelo seu bate-papo. É isso, pessoal. Esse foi o nosso bate-papo aqui com o Lucas Severino. Espero que tenham gostado. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes e fiquem bem ligados para nossas informações aqui no blog Entre o Leão e a Pantera. Até mais.